E qual que é a nossa missão principal nesse mergulho, hein? Bom, a gente quer te ajudar a entender direitinho o que é essa filosofia do essencialismo. Uhum. Como aplicar ela na prática para você conseguir focar no que realmente importa e mandar para o espaço tudo aquilo que é supérfluo, que só te atrapalha. Tipo aquela pia de coisas pra fazer que nunca acaba, né? Exatamente. E a gente vai te dar as ferramentas para você dominar essa arte de escolher o que é essencial e simplificar a sua vida. Beleza. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. O que é, de fato, o essencialismo? Qual a ideia central por trás dessa filosofia? No fundo, o essencialismo é sobre fazer escolhas. Escolha. É sobre escolher conscientemente onde você vai investir seu tempo e energia. Tá, mas escolha o quê? As coisas certas. É. O essencialismo defende que a gente deve focar naquilo que realmente importa, no que faz a diferença. Tipo, em vez de tentar abraçar o mundo pelas pernas, a gente escolhe algumas coisas e faz elas muito bem feitas. Perfeito, é exatamente isso. E essa mudança de foco não significa necessariamente fazer mais coisas em menos tempo, como se a gente fosse virar uma máquina de produtividade. Não é sobre correr mais, então. Não, é sobre correr na direção certa. O essencialismo te convida a desacelerar, a analisar suas prioridades e a direcionar sua energia para o que realmente te leva em direção aos seus objetivos. Ah, entendi. E fazendo isso, você acaba sim sendo mais produtivo, mas não porque está fazendo mais coisas, e sim porque está fazendo as coisas certas. Faz muito mais sentido. E tem aquela frase do livro que é de cair o queixo, né? Se você não definir suas prioridades, alguém vai fazer isso por você. Verdade, essa frase é poderosa, né? Ela te coloca na parede e te faz pensar. Quem está no controle da sua vida? Você ou as circunstâncias? Pois é, a gente acaba deixando a vida nos levar, né? Fazendo o que os outros esperam da gente, atendendo a todas as demandas. E aí, sem perceber, a gente tá vivendo a vida que os outros escolheram pra gente e não a vida que a gente realmente quer. É como se a gente estivesse num barco à deriva, sem rumo, né? Exatamente. E o essencialismo te dá o leme desse barco, te ajuda a traçar a rota que você quer seguir. Gostei da analogia. E como é que a gente começa a traçar essa rota, a definir o que é essencial pra gente? O primeiro passo é entender que a gente tem o poder de escolha. Mas e quando a gente se sente pressionado a fazer algo que não quer? Tipo, o chefe te pede para entregar um relatório urgente ou um amigo te pede um favor enorme. Mesmo nessas situações, a gente tem o poder de escolher como vai reagir, como vai usar nosso tempo e nossa energia. Mas e se eu disser não pro meu chefe, posso acabar perdendo o emprego? Claro, existem consequências para cada escolha. Mas o essencialismo não é sobre dizer não para tudo e para todos. Entendi. É sobre ter clareza das suas prioridades e saber quando dizer sim e quando dizer não de forma consciente. E muitas vezes dizer não pode ser a melhor escolha para você conseguir focar no que é realmente importante. No final das contas, a gente só tem 24 horas por dia, né? Impossível fazer tudo. Exatamente. E o essencialismo te ajuda a usar essas 24 horas da melhor forma possível. Legal. E quais são os princípios, as ações práticas que o essencialismo propõe para a gente conseguir colocar tudo isso em prática? Um dos pilares do essencialismo é o menos, porém melhor. Menos, porém melhor. O que isso significa na prática? Significa que, em vez de tentar fazer um monte de coisas mais ou menos, a gente deve focar em fazer poucas coisas, mas com excelência. Tipo, ter uma lista de tarefas menor, mas com as tarefas mais importantes, que vão gerar o maior impacto. Isso aí. É sobre priorizar a qualidade em vez de quantidade. É sobre simplificar a sua vida, eliminar o excesso e se concentrar no que realmente te move. Parece libertador, né? Mas e a gente que tem mania de querer agradar todo mundo, de se sentir culpado por dizer não? É aí que entra outro princípio importante, a arte de dizer não. Essa é difícil, viu? Mas é fundamental. O essencialista aprende a dizer não com gentileza, mas com firmeza, para proteger seu tempo e sua energia. Mas como dizer não sem parecer grosso ou desrespeitoso? Uma dica é ser honesto e transparente sobre suas prioridades. Tipo, explicar que você não pode assumir aquele compromisso porque já está com a agenda lotada de coisas importantes. Exatamente. As pessoas geralmente entendem quando a gente explica nossos motivos com sinceridade. E no fundo dizer não para os outros é dizer sim para si mesma, né? Com certeza. É sobre colocar suas necessidades e seus objetivos em primeiro lugar. E depois que a gente define o que é essencial, como é que a gente garante que vai conseguir focar nisso no dia a dia? Aí entra o princípio do foco absoluto. Foco absoluto. É sobre eliminar as distrações e direcionar toda a sua energia para a tarefa em questão. Tipo, desligar as notificações do celular, fechar as abas do navegador, se isolar do mundo para conseguir se concentrar. Isso mesmo. É sobre criar um ambiente propício para o foco.
onde você possa se dedicar de corpo e alma àquilo que é importante. E como a gente lida com aquela avalanche de informações e demandas que surgem o tempo todo? Aí entra a importância de eliminar o desnecessário. Que seria? Basicamente, fazer uma limpa na sua vida, tanto física quanto mental. Tipo, jogar fora aqueles objetos que a gente guarda anos sem usar, cancelar assinaturas de serviços que a gente não usa mais, sair de grupos de WhatsApp que só check-in de notificações. Exatamente. É sobre se livrar de tudo aquilo que está te ocupando espaço, tempo e energia, sem te trazer nenhum benefício real. Uma faxina geral na vida, né? É isso aí. E essa faxina inclui também os seus compromissos. Aprenda a dizer não para aqueles eventos que não te agregam em nada, para as tarefas que podem ser delegadas ou eliminadas. Nossa, quanta coisa para É repensar. um processo, né? Mas o resultado final vale a pena. Como é que a gente consegue manter esse foco no essencial a longo prazo? É fácil cair na armadilha de voltar aos velhos hábitos. Uma dica importante é criar rotinas com intenção. Rotinas com intenção. Que tipo de rotina? Rotinas que te ajudam a manter o foco no que é importante e a evitar as distrações. Tipo, definir um horário específico para responder e-mails, para fazer exercícios físicos, para se dedicar à família. Exatamente. Criar uma estrutura para o seu dia a dia que te ajude a usar seu tempo de forma mais consciente e produtiva. Faz sentido. E uma coisa que me chamou a atenção no resumo do livro é a importância de reservar um tempo para reflexão. Como é que isso se encaixa no essencialismo? A reflexão é fundamental porque te permite avaliar suas escolhas, reavaliar suas prioridades e garantir que você está no caminho certo. Tipo, parar um pouco para pensar na vida, né? Exatamente. O essencialismo não é sobre viver no piloto automático, é sobre fazer escolhas conscientes em todos os momentos. E essa reflexão pode ajudar a evitar o burnout, né? Aquele esgotamento físico e mental que a gente sente quando está sobrecarregado. Com certeza. O essencialismo te ensina a desacelerar, a ter momentos de descanso e a cuidar da sua saúde mental. Falando nisso, a anotação que você fez sobre o podcast começa justamente falando dessa sensação de ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É verdade. E o podcast destaca como o essencialismo pode ser um antídoto para essa sensação de caos e sobrecarga que muita gente sente hoje em dia. Parece que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, né? E o podcast sugere que a gente aplique o essencialismo no nosso dia a dia para conseguir ter mais controle sobre o nosso tempo e as nossas escolhas. Tipo, diminuir as distrações, cortar os excessos, aprender a dizer não. Isso aí. E o resultado disso é mais foco, mais propósito e, consequentemente, mais impacto naquilo que realmente importa para você. É como se a gente limpasse o terreno para poder construir algo sólido, né? Perfeito. E essa construção é feita com base nas suas prioridades, nos seus valores, nos seus sonhos. E o essencialismo vai muito além de ser apenas uma técnica de produtividade, né? Com certeza. O essencialismo é uma filosofia de vida, um jeito de encarar o mundo e de fazer escolhas de forma mais consciente. Não é sobre fazer mais coisas, mas sobre fazer as coisas certas, né? Exatamente. É sobre ter clareza do que realmente importa e direcionar toda a sua energia para isso. E o que acontece quando a gente não adota essa mentalidade essencialista? Quais as consequências de tentar abraçar o mundo com as pernas? A gente acaba se perdendo no meio do caminho, se sentindo sobrecarregado, frustrado e sem propósito. Aquela sensação de estar sempre ocupado, mas sem produzir nada de relevante, né? Isso mesmo. A gente acaba vivendo no piloto automático, reagindo às demandas externas em vez de tomar as rédeas da nossa própria vida. E muitas vezes a gente nem percebe que está fazendo isso, né? É um processo gradual, que vai jogando aos poucos, mas o essencialismo te dá as ferramentas para você sair desse ciclo vicioso. E como é que a gente retoma o controle da situação? O primeiro passo é reconhecer que você tem o poder de escolha. Mas e quando a gente se sente preso a certas obrigações? Mesmo nessas situações, você pode escolher como vai lidar com elas, como vai usar seu tempo e sua energia. E como fazer isso na prática? Questione tudo. Pergunte-se se cada tarefa, cada compromisso, cada demanda que surge no seu dia a dia está alinhada com seus objetivos e com o que é essencial para você. E se a resposta for não? Elimine. Delegue. Simplifique. Faça o que for preciso para se livrar do que não te serve mais. Parece que o essencialismo é um processo constante de avaliação e reavaliação. Exatamente. É um exercício diário de escolher o que é importante, de abrir mão do que não é. E quais são as principais dicas que a gente pode dar para o nosso ouvinte que quer começar a aplicar o essencialismo na vida? A primeira dica é: aprenda a dizer não. Esse a gente já falou, mas não custa reforçar, né? Com certeza. Dizer não é um ato de coragem, é um ato de amor próprio. E a segunda dica? Seja implacável na hora de eliminar o desnecessário. Tipo, fazer aquela limpa geral na casa, na vida digital, nos seus compromissos. Isso aí. Livre-se de tudo que te pesa, que te atrasa e que te impede de avançar. E a terceira dica? Proteja seu tempo como se fosse ouro.
Tempo é o nosso bem mais precioso, né? Sem dúvida. Use seu tempo com sabedoria e invista em atividades que te trazem alegria, que te aproximam dos seus objetivos. Para a gente fechar, então, qual seria a mensagem central do essencialismo, com base em tudo que a gente viu aqui hoje? A mensagem central é que você tem o poder de escolher como quer viver sua vida. Você não é um barco à deriva, você tem um leme nas suas mãos. O essencialismo te dá um mapa para você navegar em direção a uma vida mais significativa, mais leve, mais feliz. E como o podcast mencionou, é sobre viver com menos, porém melhor. E para você que nos acompanhou até aqui, fica a reflexão. Em qual área da sua vida você pode aplicar o essencialismo hoje mesmo para começar a ter mais foco, mais propósito e mais leveza? Pense nisso. O que você pode eliminar, simplificar, delegar para ter mais tempo e energia para o que realmente importa? Vamos lá pela companhia, pessoal. E até a próxima. Até mais.